Há 2000 anos atrás, nosso divino Redentor e Salvador Jesus disse na Palestina: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5:48. Obedecendo a esta ordem do Divino Mestre, uma verdadeira multidão de homens e mulheres se levantaram de todas as partes do mundo para seguirem o chamado do Senhor Jesus e de sua Mãe Santíssima, para seguirem pelo caminho do verdadeiro amor e da vida perfeita. Reis, rainhas, religiosos, virgens, missionários, eremitas, crianças, adultos e idosos encheram o céu da fé católica como que de estrelas cintilantes, dissipando as trevas do mal e do pecado, iluminando o mundo inteiro com a luz da graça divina e guiando os homens seguramente ao céu e à salvação. Ainda hoje, multidões de almas no mundo inteiro seguem os seus exemplos, acorrem aos santuários erguidos onde eles viveram e morreram, rezando-lhes, suplicando o seu poderoso auxílio para lhes alcançarem as graças necessárias à sua santificação e salvação. Que encanto eles têm, que faz com que ainda hoje milhões sigam as suas pegadas no mundo inteiro? Porque, ao invés de serem esquecidos ao longo dos séculos, são cada vez mais amados, seguidos, lembrados, admirados e louvados? Que mistério eles encerram em si mesmos, que faz com que multidões do mundo inteiro procurem cada vez mais conhecê-los e imitá-los? Porque nas aparições de Jacareí, a Mãe de Deus recomendou tanto conhecimento e meditação da vida deles, se quisermos aprender o verdadeiro amor e salvar as nossas almas? Nesta nova série de vídeos do Santuário das Aparições de Jacareí, vamos descobrir tudo isso e muito mais. Entre conosco na maravilhosa jornada de Sede Santos. São João Maria Vianney, França, 1786 a 1858. Olá, amigos. Vamos continuar conhecendo a vida dos santos, os verdadeiros amigos de Deus e de Maria Santíssima. Nossa viagem nos leva hoje até a França, a Belle France, que sem dúvida nenhuma é, depois da Itália, a nação que mais tem santos, aparições e santuários no mundo. A França, da Catedral de Notre-Dame de Paris. A França, do Santuário de Lourdes. Do corpo incorrupto de Santa Bernadette em Nevers.
de Santa Catarine Labouré e da Capela da Medalha Milagrosa de Paris. Do Santuário de La Salette, do Santuário de São Miguel no Monte Saint-Michel, e de santos e mais santos que deram a sua vida por amor a Cristo, a Maria Santíssima e a fé católica. Na região do Rhône-Alpes, perto de Lyon, viveu um dos maiores santos da França, São João Maria Vianney, o Santo de Ars. Esta é a cidade de Ars hoje. Pouco mudou desde os tempos de São João Maria Vianney. Continua com seu ar de aldeia calma e tranquila. Já podemos ver ao centro da vila a Basílica de Santa Filomena e de São João Maria Vianney e a antiga igrejinha de Ars. Do alto podemos ter uma melhor visão da Basílica e da cidade de Ars. Jean-Baptiste Vianney nasceu em Dardilly e foi batizado em 8 de maio de 1786. Ele era o quarto de 6 filhos. Seus pais, principalmente sua mãe, Maria Beluz, educaram o pequeno João desde a mais tenra infância no temor de Deus, no amor à Virgem Maria, aos santos e na oração. Era tão grande a sua devoção à Virgem Maria que ele até acrescentou o nome dela ao seu próprio, passando a chamar-se de João Maria. São João Maria Vianney dirá sempre aos seus ouvintes durante toda a sua vida: a Virgem Maria sempre foi o meu mais secreto e ardente amor. Eu a amei desde os meus mais tenros anos. Na verdade, a amei antes mesmo de conhecê-la. Quando ele ainda era bem pequeno, explodiu a Revolução Francesa, fruto do racionalismo. A violência desenfreada dos revolucionários causara grande destruição em várias cidades francesas, inclusive em Lyon. A religião passou a ser perseguida e estritamente proibida. Os religiosos que se opunham a ela foram exilados ou mortos. Muitas igrejas foram profanadas, fechadas e destruídas. Satanás reinava, ele, o pai da revolução e de tanto mal. Mas, apesar de todas essas desgraças, os Vianney permaneciam fiéis a Deus e a Nossa Senhora, perseverando na oração e na caridade cristã todos os dias, apesar de a igreja de sua vila também ter sido fechada. Viviam no temor de Deus, rezando o Santo Rosário todos os dias. O pequeno João Vianney, ao mesmo tempo em que crescia em idade, também crescia cada vez mais em sua vida de oração profunda e de piedade. Frequentemente, sua mãe o surpreendia, de joelhos, rezando sozinho no estábulo, imóvel, diante da sua pequena imagem da Virgem Maria,
que ele levava consigo no bolso do paletó, aonde quer que fosse. Quando era jovem, seus pais o enviaram aos campos para pastorear os animais da família. Era aí então que João, cujo coração era já inflamado pelo amor divino, aproveitava para falar de Deus e de seu amor aos outros pastores de Dardile. Ensinava-lhes, com a palavra e o exemplo, a rezar bem o rosário à Virgem Santíssima e a cultivar um grande amor aos santos. Enquanto caminhava pela solidão dos campos com o rebanho, ia rezando o Sacratíssimo Rosário da Mãe de Deus. Como a igreja da aldeia havia sido fechada pelos revolucionários, João Maria não teve outra formação religiosa além daquela de seus pais. Também não pôde aprender a ler e a escrever. Quando passou a tormenta da Revolução, aos 13 anos, fez a sua primeira comunhão escondido. Ele crescia sempre mais na oração e no recolhimento, passando as horas livres do trabalho na intimidade com Deus. Dirá ele mais tarde: quão grande é o amor de Deus! É um fogo que arde na alma, sem contudo a consumir. Sinto-me como uma gota de água perdida no imenso oceano de amor divino. Ter a Jesus no coração é já possuir o céu. Durante toda a sua adolescência, João continuava trabalhando nos campos enquanto rezava sempre mais pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Quando tinha 16 anos, falou à sua mãe do seu desejo de se consagrar totalmente a Deus pela vida religiosa. Seu pai, Mathieu Vianney, apesar de parecer até bem religioso, no entanto, se opõe à sua vocação e o proíbe de seguir seu sonho. Quer que o filho João permaneça ali para ajudar nos trabalhos da terra. João Maria não desiste diante da oposição do pai. Reza mais ainda, faz sacrifícios, confia em Deus. Deus não tardou a responder às suas súplicas e remover todos os obstáculos. Pouco tempo depois, passa por Dardile um missionário, Frei Bali, a quem a mãe de João pede que aceite seu filho no serviço divino. Apesar de notar que João não tinha quase instrução nenhuma, Frei Bali nota que João Maria possuía virtudes morais e espirituais notáveis. Concorda então em ensinar a João Maria a ler e a escrever para poder entrar no seminário e se fazer religioso. Assim, em École, ele inicia seus estudos com Frei Bali. O pai não gosta, mas deixa o filho ir. Porém, logo João Maria vai esbarrar num obstáculo quase impossível de transpor para ele: a sua escassa capacidade de memorizar os estudos. Logo que aprendia uma lição, a esquecia por completo. Um dia, Frei Bali até perdeu a paciência com ele e bateu-lhe diante dos outros alunos. João Maria, então, em lágrimas, se ajoelhou e, humilhando-se, pediu perdão por sua parca inteligência e memória. Frei Bali foi tão tomado de admiração e carinho por João naquele instante e também impressionou-se tanto com a sua humildade que se tornaram amigos por toda a vida. João Maria não desistiu diante das dificuldades. Rezou ainda mais o rosário, pedindo à sua mãe do céu que o ajudasse a estudar bem. Enfim, ela o atendeu e ele conseguiu terminar os estudos elementares. Em 1809, explodiu a Guerra de Napoleão contra a Espanha.
Apesar de os religiosos estarem isentos de se apresentarem para o serviço militar, João Maria, que estava para entrar no seminário, é convocado e obrigado a apresentar-se à autoridade militar de Bayonne. Foram baldados os esforços do padre Bali para obter isenção do serviço militar para o seu protegido, e pareciam aniquiladas de vez todas as esperanças de João Maria realizar seu sonho. Vianney caiu doente e passou 14 meses nos hospitais de Lyon e de Roanne. Muito fraco para cruzar os Pirineus, ele encontra um desertor que o convida a ficar com ele numa aldeia distante até cessar a guerra. Apesar de muito fraco ainda, João Maria aceita e vai com ele. Como o pai não queria um desertor dentro de casa, João Maria teve que ficar alguns anos sem poder ir visitar sua mãe, que morre neste período de tempo. João Maria sofreu muito por não poder rever sua mãe antes da morte dela. A guerra dura ainda um pouco de tempo e logo após o seu término, João Maria volta a École para tentar entrar novamente no seminário. No entanto, João esbarra num outro obstáculo imenso. Todas as lições que tinha de aprender eram em latim, língua que ele não entendia, além da sua dificuldade natural de memorizar os estudos que antes já tanto o havia feito sofrer. Ele se desespera ao ser reprovado nas primeiras provas e pensa em abandonar tudo. Os superiores não veem possibilidade de ele ser aprovado e consagrado de nenhuma forma. Frei Bali, convencido das virtudes excepcionais de João Maria, consegue dos superiores uma segunda chance para ele. Ensina-lhe as lições em francês. João Maria consegue entender tudo e então passa nos testes e, depois de muitas dificuldades, finalmente torna-se religioso sacerdote em agosto de 1815. Triunfaram as virtudes, orações e sacrifícios de João Maria Vianney. João Maria passa 3 anos com seu amigo Frei Bali, quando então é enviado para ser pároco em Ars, uma pequena aldeia de mais ou menos 300 habitantes, não muito longe de Lyon. O novo campo de ação era o mais ingrato possível. Ars era um lugar sem religião, a igreja deserta, as blasfêmias contínuas nas bocas dos moradores, o trabalho no domingo, a frequência de bailes e cabarés estavam na ordem do dia dos habitantes do lugar. João Maria Vianney, vendo o estado das coisas, teve desejos de abandonar tudo. Porém, seu zelo logo se animou e ele se pôs a caminho de Ars resolutamente em 9 de fevereiro de 1818. João Maria tinha então 32 anos. Seu cabelo era de um castanho claro, que devido aos sofrimentos que tivera, logo ficaria precocemente branco. No caminho de Ars, João Maria perguntou a um pastorinho como devia fazer para chegar a Ars. O menino deu-lhe todas as indicações. João Maria, agradecido, disse então ao menino: "Você me mostrou o caminho para Ars. Em troca, eu lhe mostrarei o caminho para o céu." Esta profecia se cumpriu bem algum tempo depois, pois este menino, Antônio Grive, foi o primeiro morador de Ars a morrer, já convertido e formado na escola de santidade de São João Maria Vianney, que desta forma lhe ensinou o caminho do céu e o fez lá chegar.
Assim que chegou a Ar, João Maria logo se instalou. Verdadeiro imitador da pobreza de Cristo, desfez-se de todas as coisas da casa que julgava supérfluas, conservando apenas uma mesa, algumas cadeiras, poucas panelas e xícaras, e a sua pobre cama, onde dormia com pouco conforto. Ainda estão aí, na casa em que ele habitou em Ar, os pobres móveis que conservou durante a vida e a disciplina com a qual se penitenciava todas as noites. Tinha poucas mudas de roupa, apenas 2 pares de sapatos. Nada lhe importava, não queria grandezas, nem glórias, nem riquezas. Somente queria a salvação das almas. Esta era a cozinha de São João Maria, conservada tal qual era. A mesa, as cadeiras e pratos ainda são os mesmos. Ele levava uma vida muito austera, comia apenas uma frugal refeição. No vestuário tinha apenas poucas mudas de roupa, como acima falamos, só 2 pares de sapato, um chapéu, um pobre guarda-chuva com o qual saía nos dias chuvosos para a igreja. Ele mesmo fazia tudo em sua casa. Não queria mordomias, não conservava nada de valor para si. Ele dizia sempre que queria ser rigoroso consigo mesmo e sempre suave e indulgente com o próximo. João Maria Vianney verdadeiramente imitava a pobreza de Cristo e de Maria Santíssima, e dela dava a todos um luminoso exemplo. Antes do amanhecer, ele já estava em sua pequena igreja, rezando e suplicando a Deus pela conversão dos habitantes de Ar. Meu Deus, convertei e salvai as almas deste lugar, rezava ele. Eu me ofereço para sofrer tudo o que for preciso, para que estas almas se convertam e vivam na vossa graça. Enquanto o povo de Ar dormia profundamente, muitas vezes João Maria passava as noites em claro, fazendo vigílias de oração em seu quarto pela salvação das almas. Durante o dia, ficava rezando o rosário sozinho na igreja, na qual ninguém mais ia há muito tempo, suplicando a Nossa Senhora sem cessar a conversão daquela gente. O meu rosário, dizia ele, pode mais do que os meus 100 sermões. Nossa Senhora lhe deu a vitória pelo rosário para premiar o amor de João Maria pela sua oração predileta. Ele começou a procurar as famílias. Nas visitas, lhes falava de Deus, dos santos, das coisas da religião. Se bem que a maior parte não lhe ligasse importância, um ou outro reparava a vida austera de penitência de João Maria Vianney, suas vestes puídas, humildes e sem glamour, sua pobreza evangélica, seu profundo amor a Deus e a Nossa Senhora, e, sobretudo, a vida de oração intensa que ele levava. Pouco a pouco, o povo ficou conhecendo-o, cujas orações e mais ainda o exemplo acabaram por franquear-lhe o caminho aos corações de todos. Alguns começaram a frequentar a igreja. O exemplo de João Maria acabou por conquistar algumas pessoas de Ar, que começaram a se aproximar dele para ver como ele rezava o rosário. Atraídos pelo seu exemplo,
Começaram então a acompanhá-lo na recitação do rosário todas as tardes, e pouco a pouco o número dos que passaram a rezá-lo crescia de dia para dia. Em seguida, passaram a ir à igreja aos domingos para ouvi-lo pregar. O seu ardente amor a Deus e a Nossa Senhora, o testemunho de suas virtudes associado a uma pregação permeada de exemplos de fácil compreensão para os camponeses, acabaram por vencer a dureza daqueles corações. As conversões começaram então a acontecer como uma avalanche. Pouco a pouco, o povo de Ars começava a mudar para melhor. Depois de algum tempo, a igreja não ficava nenhuma hora durante o dia sem algum intercessor rezando o rosário. A comunhão frequente foi pelo santo introduzida com muita felicidade. Fundou a confraria do Rosário e do Santíssimo Sacramento. Fundou uma escola para crianças pobres, a La Providence, onde as crianças tinham, além do ensino humano, o ensino católico, o que deu grandes frutos de santidade em Ar com o passar do tempo. Agora, ao invés de blasfemar pelos campos, os aldeões agora se ajoelhavam quando viam João Maria tocar o sino da igreja na hora do Ângelus e rezavam o Santo Rosário com fervor. Rezava-se agora também o rosário nas casas, nas ferrarias, em todo lugar. Aos domingos, o povo de Ar literalmente corria para a igreja para rezar e ouvir João Maria Vianney. Tendo assim elevado a certa altura a vida religiosa na cidade, Vianney passou a combater os abusos. O seu zelo dirigiu-se principalmente contra os cabarés, as danças e a profanação do domingo. Este era o púlpito do qual ele pregava, ou melhor, trovejava, atacando todos os tipos de males morais do povo, doesse a quem doesse, e sem se importar se iria perder a estima pública. Contra as tabernas, dizia: vós sereis arruinados, todos aqueles que aqui abrirem tavernas. Aos poucos, por falta de fregueses, as tavernas foram se fechando. Outros tentaram abri-las, mas eram obrigados a fechá-las. A maldição de um santo pesava sobre eles. Quando elas se fecharam, o número de indigentes diminuiu, pois suprimiu-se a causa principal da miséria, que era moral. Vianney conseguiu que um cabaré após outro se fechasse. Quanto à dança, os espíritos se dividiram em duas correntes, uma a favor da campanha do vigário e outra contra. Do lado contrário estavam, na maioria, os homens, que sempre levavam as moças para os celeiros depois do baile. Veio a festa de São Sisto, padroeiro do lugar. O baile fazia parte integrante do programa dos festejos profanos. Fizeram-se os convites de sempre, mas a decepção dos rapazes foi grande quando, à hora do baile, nenhuma moça lá apareceu e o baile não se realizou. Restava ainda restabelecer o domingo em toda a sua dignidade. Dizia ele: eu conheço 2 modos excelentes de ser amaldiçoado por Deus com a miséria: trabalhar nos dias santos e tomar os bens do próximo. Vós trabalhais, dizia sempre ele, mas o que ganhais é a ruína para a vossa alma e para o vosso corpo. Se perguntássemos aos que trabalham nos domingos e dias santos: que acabais de fazer? Bem poderiam responder eles: acabamos de vender a nossa alma ao demônio e de crucificar nosso Senhor.
estamos no caminho do inferno. Tão frequentes e persuasivas eram as exortações do santo a respeito do trabalho no domingo e dias santos, que determinaram a mudança completa no pensamento do povo, que em seguida passou a observar com todo rigor o dia do Senhor e os dias santos. Suas palavras eram tão penetrantes que os corações se incendiavam de amor por Deus e Nossa Senhora. Eis algumas meditações e prédicas de São João Maria Vianney que tanto edificaram os seus ouvintes e ainda hoje edificam milhões de almas no mundo inteiro. A oração é simplesmente a união com Deus. Nessa íntima união com Deus, Deus e a alma são como que duas ceras fundidas juntas. Ninguém as pode separar. A marca distintiva dos eleitos é o amor, como a marca dos condenados é a ausência dele. A humildade é o grande meio para amar a Deus. É o nosso orgulho que nos impede de ser santos. O difamador é parecido com uma lagarta que, passeando sobre as flores, deixa lá sua baba e a suja. Nossa língua deveria ser utilizada somente para rezar, nosso coração para amar, nossos olhos para chorar. Deveríamos fazer como os pastores que estão fora durante o inverno, e a vida é um inverno bem longo, que fazem fogo e de tempos em tempos correm por todos os lados procurando lenha, a fim de alimentar esse fogo. Se nós soubéssemos como eles alimentar sempre o fogo do amor de Deus pelas orações e pelas boas obras, ele nunca se apagaria. Há muita gente que saiu deste mundo sem saber o objetivo de sua vinda e não se preocupou com isso. Não podemos fazer a mesma coisa. É necessário trabalhar neste mundo, é necessário combater. Teremos toda a eternidade para descansar. Nós queremos ir para o céu, mas com toda comodidade, sem nenhum sacrifício. Não é assim que fizeram os santos. Se estivéssemos cheios da santa presença de Deus, seria muito fácil resistir ao inimigo. Com este pensamento, Deus te vê, nós não pecaríamos nunca. É esta a linda profissão do homem, rezar e amar. Se orais e amais, alcançareis a felicidade sobre a terra. Nossa oração é o incenso que mais agrada ao Senhor. Vosso coração é por demais pequeno, mas a oração o dilata e torna-o capaz de amar a Deus. A oração nos antecipa o gozo do céu, por fazer descer algo do paraíso até nós. Por isso, quanto mais se ora, mais se quer orar. Nós adiamos nossa conversão até o momento da morte. Quem nos dá a certeza de que nós teremos tempo e força naquele momento terrível? No momento da morte,
vamos nos arrepender do tempo gasto em prazeres, em conversas inúteis, em indolências, ao invés de tê-lo usado em mortificação, em orações, em boas obras, meditando sobre a própria miséria, no arrependimento dos nossos pecados. Deus contempla com amor uma alma pura. Ele lhe concede tudo o que pedir. Ela se faz um com Ele. Ela conquista sua vontade. Olha os santos, como eles estão desapegados do mundo e da matéria, como eles olham tudo isso com desprezo. Os santos compreendiam o nada e a vaidade deste mundo, além da felicidade de tudo deixar pela esplêndida recompensa do céu. O botequim é a oficina do demônio, a escola onde o inferno recita e ensina sua doutrina, o lugar onde se vendem as almas, onde se arruinam as famílias e a saúde se perde, onde começam as brigas e se tramam os assassínios. Ah, os frequentadores de botequim, o demônio não os atormenta muito, pelo contrário, ele os despreza e cospe sobre eles. Precisa-se de menos esforço para se salvar que para se perder. Se os condenados ao inferno tivessem o tempo que perdemos, que bom uso fariam dele? Se eles tivessem somente meia hora, essa meia hora despovoaria o inferno. Estas eram as contínuas pregações que São João Maria fazia do alto de seu púlpito na pequena igrejinha de Ars. Quando contemplamos este púlpito ainda hoje, quase parece que vamos vê-lo ainda ali predicando, pregando aos seus ouvintes atentos. 5 anos depois, Ars apresentava-se com outra fisionomia. Acabaram os trabalhos no domingo. A blasfêmia, que antes se escutava sem cessar pelos campos, foi substituída por orações e cânticos religiosos. O vício da embriaguez foi afastado e as danças foram paulatinamente sendo eliminadas. Ar estava renovada. Todos queriam ser bons cristãos. Respeito humano, vergonha de ser católico verdadeiro, era agora coisa desconhecida em Ar. Era censurado publicamente quem não quisesse praticar a religião. Não existia inimizade alguma em Ar. O confessionário se via sediado até altas horas da noite. Aos domingos, a igreja estava sempre repleta, e também por ocasião das missas, das vésperas, do catecismo e do Santo Rosário. Assim, apenas 3 anos e meio depois de sua chegada, o santo cura já podia escrever: encontro-me numa paróquia de muito fervor religioso e que serve a Deus de todo o seu coração. Em 1827, 6 anos depois, exclamava entusiasmado do púlpito: meus irmãos, Ar não é mais a mesma. Tenho confessado e pregado em missões e jubileus. Nada encontrei como aqui. Foi preciso São João Maria alargar a matriz e construir uma nova torre. A antiga estava quase caindo. Colocou novos sinos, pois segundo São João Maria, os sinos são a voz de Deus que nos chama e nos abençoa, e também a voz das almas que louvam e agradecem a Deus por seu amor e benefícios. Reformou os utensílios e adereços da igreja, revestiu os altares
com novos materiais, dando nova dignidade às coisas sagradas. As festas, sobretudo as de Nossa Senhora, eram celebradas por João Maria Vianney com todo fervor e honra. Um exemplo disso foi a festa da proclamação do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX em 1854, que João Maria celebrou com o máximo de fervor e devoção de seu coração. Esta é a imagem da Virgem Maria na igreja de São João Maria, diante da qual ele rezava dezenas de rosários por dia, pelos quais santificou o ar e alcançou retumbantes conversões. Foi diante desta imagem que ele fez a consagração solene dele mesmo e de todas as famílias de Ar à Imaculada Conceição, colocando um coração dourado sobre o peito da imagem, sinal eterno da entrega completa de todos eles à Mãe de Deus. Também mandou colocar sobre a fachada da igreja, no alto, uma bela estátua da Virgem Maria, para dizer a todos que ela é a porta do céu e quem não entra por ela não entrará no reino do céu para participar do banquete do Cordeiro de Deus. Fez novas capelas laterais, como as de São João Batista, de Santa Filomena, sua santa preferida, que chegou mesmo a lhe aparecer diversas vezes para lhe revelar a sua vida e para curá-lo quando ele estava doente. A do Ecce Homo, onde mandava os penitentes irem rezar depois de confessá-los, para que meditassem no amor de Cristo pelos homens na paixão e a gravidade do pecado. E a dos santos anjos, a cuja proteção João Maria confiou toda a aldeia de Ar. Tudo isso São João Maria Vianney fez em poucos anos, graças ao seu ardente zelo pelas coisas de Deus e também a generosidade de seus fiéis, especialmente do barão de Ar e de Madame de Garret, que muito contribuíram para a reforma da igreja. São João Maria sempre ensinava que é dever sagrado de todos os filhos de Deus zelar e contribuir na construção e manutenção das obras divinas, e que um cristão que fecha seu coração e não presta ajuda na casa de Deus não pode esperar mais que Deus abra o seu divino coração para ele. Os habitantes de Ar aprenderam muito bem esta santa lição. Antes da chegada de São João Maria, a igreja de Ar estava tão abandonada a ponto de estar quase caindo e escorada por toras de madeira. E depois do seu zeloso cuidado de restauração, ficou com esse novo e mais digno aspecto. Ele rezava por tudo e por todos em seu pobre quarto, diante dos quadros dos santos que ele amava pendurados em sua parede, suplicando sempre mais a graça santificante de Deus para todos e o triunfo do amor da Virgem Maria em todos. Como foi dito há pouco, São João Maria preocupava-se com a educação humana e religiosa das crianças. Ele sabia muito bem a desgraça que uma má educação poderia fazer na alma e na vida dos filhos de seus ouvintes. Por isso, ajudado pelas almas boas de Ar, que tinham boa condição econômica, ele fundou a escola La Providence, inicialmente para meninas órfãs e pobres, depois estendida a outros. Esta escola permanece aberta até hoje, fazendo grande bem à educação das crianças da região de Ar e suas famílias. Aos poucos, espalhou-se por toda a França a fama de João Maria,
sobretudo como excelente e santo confessor. De toda parte vinham pessoas confessar-se e arrepender-se de seus pecados diante do santo cura de Ar, como era assim chamado João Maria pelas multidões que acorriam à pequena cidade. Eram tantos penitentes que ele já ia para a igreja, onde já o esperava uma multidão grande, a 1h da manhã, e lá passava até 16 horas por dia no confessionário. Isso tudo ainda intercalado com o rosário que ele rezava com os peregrinos presentes, as visitas aos aflitos, o cuidado com a escola da providência, o catecismo que ele pregava na igreja todos os dias às 11 horas da manhã, catecismo que aliás ficou famoso e sumamente disputado pelos peregrinos que se engalfinhavam para pegarem os melhores lugares para ouvirem no melhor. A igreja e a pracinha em frente ficavam transbordando de gente que ouvia atentamente as veementes e até rigorosas pregações de São João Maria contra os vícios e erros que via. O número de peregrinos subiu logo para 2.000 por dia e chegando mesmo a 80.000 por ano. Isso numa época em que não haviam carros, ônibus e aviões. Era um verdadeiro prodígio, um verdadeiro prodígio. Um advogado ímpio esteve na cidadezinha de Ar e voltou convertido. Alguém então perguntou-lhe: "O que é que o senhor viu em Ar?" Ele respondeu: "Eu vi Deus num homem." Havia a presença de Deus naquele homem. Notava-se que Deus estava com João Maria. Ar tornou-se um centro de peregrinação para onde iam pessoas da França e da Europa inteira a fim de ouvir esse homem que mal sabia corretamente a teologia, mas que fazia conversões estupendas. Com tanto trabalho, ele não demorava mais do que 5 minutos para comer alguma coisa. Tinha uma cesta de apenas 10 minutos e só dormia 2 horas durante a noite. Muitos esperavam dias para confessar-se com ele, e os guardas tinham que pelejar para que os peregrinos não se pisassem uns aos outros quando ele chegava à igreja. Reis, autoridades de outros países também vieram a Ar para rezarem e confessarem com ele. São João Maria viveu e sacrificou-se deste modo pela salvação das almas mais de 30 anos. O número de convertidos era estrondoso e por toda a França reboavam os ecos destas conversões operadas pelo santo de Ar. Isso prova cabalmente que quanto mais zeloso e santo é um religioso, mais fervoroso e fiel é o povo católico por ele cuidado. E quanto mais relaxado e mundano é um religioso, pior é o povo católico. O estado do povo católico de hoje, incrédulo, rebelde e desobediente às mensagens de oração e conversão da Mãe de Deus, esse povo afundado até o nariz nos vícios, nas coisas mundanas, completamente ignorante dos mistérios da Virgem Maria, da vida dos santos, dos anjos, do conhecimento das virtudes, dos mandamentos de Deus, relaxado, avesso e contrário à oração e ao sacrifício, mostra muito bem o péssimo tipo de padres que existem hoje em dia na igreja e o porquê de a fé católica estar tão enfraquecida e desaparecendo nas almas no mundo inteiro. Eles não são como São João Maria Vianney, por isso tudo vai mal no catolicismo. E quando a Mãe de Deus vem à Terra, nas suas aparições, para consertar estes erros, chamar o povo à oração e à conversão e tentar salvar o catolicismo, eles, os padres, são os primeiros que se põem a persegui-la, negar suas aparições e lutar contra ela. Não era assim que São João Maria Vianney fazia.
O que diria um santo cura d'Ars sobre as pessoas indecentemente trajadas e sobre os bailes imoralíssimos de nosso tempo? Se de todos os púlpitos da cristandade se ouvissem coisas na linha dos sermões de São João Maria Vianney, o pecado não recuaria enormemente? O que aconteceria com as modas imorais, com as leis e costumes ímpios? Se todos os pregadores fossem como ele, o mundo estaria diferente. Porque o mundo não é como deveria ser? Antes de tudo, porque os pregadores não pregam o que deveriam pregar. E por que não pregam o que deveriam pregar? Porque não são o que deveriam ser. São João Maria Vianney também foi grande propagador da aparição e mensagem de La Salette, que não fica muito longe de Ars e Lyon. Tão logo soube da notícia da aparição, acreditou na hora e começou a divulgá-la na igreja de Ars por meio de pregações e escritos. Fez questão de falar pessoalmente com o vidente Maximin Giralt. Muitas pessoas da França que iam a Ars, inclusive pessoas importantes, tentaram envenená-lo com mentiras para que ficasse contra os videntes e a aparição de La Salette. Mas ele nunca acreditou em tais pessoas, nem se deixou por elas manipular, e enquanto viveu, sempre defendeu a veracidade da aparição de La Salette de todos que trabalhavam para destruí-la. Nunca tolerou os que não acreditavam em La Salette, nem os poupou de atacá-los do púlpito. Quando falava da aparição de La Salette na igreja, às vezes ficava tão comovido que chegava mesmo às lágrimas. Sempre distribuiu as medalhas e a água do lugar da aparição para os peregrinos na igreja. Recomendava a todos que fossem a La Salette. Foi um verdadeiro filho fiel da Senhora Lacrimosa, da alta montanha de La Salette. Muitas curas também aconteceram em Ars, graças às orações e pregações de João Maria Vianney. Ele, por humildade, sempre atribuía tudo a Santa Filomena, de quem era ardentemente devoto e a quem recomendava sempre os seus ouvintes para que recorressem a ela. João Maria sempre ensinava que o pecado é a origem de todos os males e sofrimentos do mundo, que muitas doenças estão relacionadas com ele e que a conversão é determinante para se alcançar muitas graças e curas do Senhor. Isso se verificava muitas vezes nos peregrinos em Ars. Eram frequentes as curas logo após uma conversão sincera, ou seja, o doente sarava depois de voltar a Deus, a Nossa Senhora e a vida da graça. Certa vez, um homem que estava afastado de Deus há muito tempo foi até São João Maria lhe pedir que rezasse pela cura de seu filho que não andava. São João Maria exortou-o à conversão com tanta força que ele resolveu se confessar e se converter sinceramente. Pouco tempo depois, o filho dele começou a caminhar e nunca mais a doença voltou. A cura da alma redundava logo na do corpo, e os miraculados se transformavam em novos apóstolos, levando mais gente a Ars para que também se convertessem e recuperassem a graça santificante perdida pelo pecado. Deste modo, mais conversões e curas aconteciam e triunfava a graça de Deus. Ainda hoje se pode ver na igreja de Ars um grande número de muletas e placas de ex-votos testemunhando as graças alcançadas graças às orações e pregações de São João Maria Vianney naqueles tempos. Ars
se tornara um oásis no deserto, um farol de luz a guiar os homens no meio da escuridão, um grande trigal florido, onde as espigas douradas de conversão e santidade refulgiam à luz do sol. Mas toda esta maravilha não ficou muito tempo sem sofrer os ataques furiosos do inimigo da salvação das almas, o demônio. Ele não podia tolerar que João Maria convertesse tantas almas e as arrancasse de suas unhas, reconduzindo-as a Deus. Por isso, moveu tudo e todos contra ele. Muitos estavam desgostosos com a franqueza com que São João Maria fustigava os vícios, o que ele considerava seu dever. Dizia ele: se um sacerdote, um religioso, quiser se salvar, precisa, quando encontrar alguma desordem, saber calcar aos pés o respeito humano, o temor de ser desprezado e o ódio de seus fiéis, ainda mesmo estando certo de que, ao baixar do púlpito, vai ser assassinado por eles por causa disso. Isso não deve amedrontar. Um religioso que quiser cumprir o seu dever deve estar sempre de espada em punho. Depois de proferir violentas invectivas contra os maus exemplos dos pais, deve fazer-lhes conhecer as suas faltas e as de seus filhos. E se eles mesmo assim se enfurecem, vituperam-no, falam mal dele e o fazem objeto de 1000 contradições, ele deve ficar tranquilo, pois cumpriu seu dever de pastor de almas. Os primeiros que se puseram a perseguir São João Maria foram os donos de tavernas e de casas de baile que haviam ficado sem fregueses devido às pregações dele, as pregações que converteram a todos e esvaziaram os salões de baile. Caluniavam-no, inventavam mentiras contra ele, acusavam-no de má conduta, de perturbar a ordem da cidade. Os libertinos de Ar chegaram a dizer de Vianney toda a série de infâmias e injúrias e tornaram-no objeto de canções burlescas. Não conseguindo destruí-lo como queriam, planejaram matá-lo. Armaram-lhe uma emboscada na estrada de Ar para matá-lo, mas foi protegido pelas santas almas do purgatório, de quem ele também era devoto. O próprio assassino, confuso, dias depois, foi confessar-se com ele e contou-lhe todos os detalhes da armadilha que lhe preparara, quem o contratara para matá-lo, mas não entendia como ele podia ter escapado. São João Maria, então, perguntou-lhe o que tinha acontecido. O assassino respondeu que o vira aproximar-se pela estrada, mas não sozinho, e sim cercado por uma multidão de pessoas que falavam em alta voz, enchendo-o de medo e fazendo-o fugir espavorido. São João Maria respondeu ao assassino que só podiam ser as almas do purgatório, pois ele, todas as vezes que saía de casa, se recomendava a proteção delas e pedia que elas o ajudassem. O homem, em lágrimas, converteu-se ali mesmo e nunca mais praticou nenhum crime em toda a sua vida. Depois de fracassar no intento de destruir São João Maria através dos taverneiros, o demônio procurou fazê-lo através dos padres da região. Como a vida santa de João Maria punha em evidência e condenava a vida tíbia, desregrada e mundana de muitos padres, estes, movidos pelo despeito, soberba, inveja e apego ao pecado, levantaram toda sorte de calúnias, intrigas e insultos contra São João Maria Vianney, na tentativa de destruir aquele sol de santidade que punha às claras as trevas das almas deles. Falavam contra ele desde os púlpitos, proibiam os fiéis de irem a Ar sob pena de expulsão da igreja. Vendo que mesmo assim nada adiantava e a santidade dele convertia cada vez mais pecadores em Ar,
acusaram-no ao bispo de Lyon, inventando toda sorte de mentiras e críticas contra ele. A isso, juntaram-se também as críticas de altas personalidades da região que tinham influência na igreja e que invejavam João Maria por sua santidade, virtudes e a estima que lhe tinham os convertidos em Ar. O bispo acreditou nessas acusações e injustamente afastou São João Maria da direção da Escola da Providence, que ele mesmo fundara e pela qual tantos sacrifícios fizera. São João Maria disse depois que, naquela ocasião, quase se lhe rompera o coração, tamanha foi a dor na alma e a tristeza que sentiu. Caiu gravemente doente por causa disso, mas Nossa Senhora, sua terna mãe, apareceu-lhe diversas vezes, encorajando-o, confortando-o e cuidando dele até seu pleno restabelecimento algum tempo depois. Ele sofreu tanto com aquelas injustiças que dizia aos seus amigos: se eu soubesse tudo o que teria que sofrer como cura aqui em Ar, eu me teria feito monge enclausurado. Recebeu cartas e cartas que o condenavam. Pensou em ir embora de Ar, mas os seus fiéis discípulos lhe disseram que se ele fizesse isso, estaria confirmando as calúnias que se levantaram contra ele, e ademais, eles ficariam órfãos dele e suas almas com certeza se perderiam. Por causa da segunda razão, do segundo motivo, São João Maria então desistiu de partir e ficou em Ar. Tendo fracassado mais uma vez, o demônio resolveu atacar João Maria diretamente. Primeiro, mandou uma mulher de má vida ir até o confessionário à vista de todos para agredir com insultos, desacatos e ameaças o santo religioso. Ela era possuída de vários demônios, um deles o da inveja. A possessa despejou uma torrente de impropérios contra ele, deboches, e por fim o demônio disse pela boca dela: infeliz, eu já te enviei muitos demônios para te tentar e derrubar, e a todos venceste. Se não fosse por aquela, referindo-se a Maria Santíssima, que está aí acima de ti, eu te mataria agora, mas ela te protege por meio daquele guardião, referindo-se a São Miguel, que está na porta da igreja. Por que te levantas tão cedo? Por que pregas com tanta sinceridade? Por que rezas tanto o rosário àquela senhora que está aqui na igreja e que nos atormenta e derruba? Estas e outras coisas semelhantes lhe disse o demônio diante de muitas testemunhas, confirmando o quanto a alma virtuosa de João Maria Vianney era agradável a Deus e um flagelo para os demônios. Com uma oração, João Maria expulsou o demônio da mulher e esta se viu livre de seu poder depois de tantos anos de escravidão. O demônio fora vencido e ainda teve que confessar a virtude do santo de Ar, o poder da Mãe de Deus, de São Miguel, do Rosário e da Santa Fé Católica diante de todos, para a maior edificação das almas e glória de Deus. Não tendo conseguido atingi-lo através da possessa, o demônio partiu para o ataque direto e físico. Passou a assombrar de noite a casa de João Maria Vianney, com barulhos de toda sorte, às vezes tão altos que ele não conseguia dormir nem descansar para continuar o seu trabalho de salvação das almas de dia. Pensando que fosse um ladrão que tentava entrar na casa, contratou um jovem para fazer a vigilância. Certa noite, o jovem ouviu tantos sons horripilantes que pediu ao santo que o dispensasse do serviço,
pois não poderia passar mais uma noite sequer naquele lugar. João Maria entendeu então que não se tratava do ladrão, mas sim do demônio, que, furioso por causa das conversões realizadas em Ar, tentava vingar-se dele. Ele mesmo disse certa vez à sua irmã: algumas vezes o demônio me agarra pelos pés e me arrasta pelo quarto. Faz isso porque converto almas para Deus. Certa noite, em que vários padres estavam hospedados na casa de São João Maria Vianney, o demônio chegou a arrastar a cama dele enquanto dormia até o meio do quarto. Os barulhos eram tão grandes que todos acordaram. Chamaram João Maria, que dormia profundamente, e assim que este acordou, perguntaram-lhe o que era tudo aquilo. Ele respondeu: é o maligno, está furioso por causa do bem que está se fazendo aqui em Ar. Os padres, céticos como sempre, não acreditaram nele, zombaram e escarneceram de João Maria. Mas tiveram que engolir suas zombarias ao verem a cama de João Maria Vianney pegar fogo sozinha diante de seus olhos estupefatos. Em vão jogaram água para apagar o fogo. São João Maria rezou, fez o sinal da cruz e imediatamente as chamas desapareceram. Enfim, aqueles padres incrédulos da existência do demônio se rendiam diante da verdade. João Maria, achando graça, disse então: o demônio, não podendo fritar o pássaro, ou seja, eu, queimou a gaiola, ou seja, a cama. Ainda hoje, a cama de São João Maria Vianney, que o demônio queimou, está em sua casa em Ar, testemunhando aquele fato que lança verdadeiros jatos de luz em nossos dias de hoje, quando tantos padres e bispos pregam que o demônio não existe, que é ignorância teológica crer na existência dele, que não se deve acreditar que é ele quem está por trás das coisas que levam ao pecado, e que não se deve rezar muito para ser protegido da sua influência maligna. A vida de São João Maria Vianney prova o contrário, e continuar negando essa verdade conhecida como tal constitui pecado contra o Espírito Santo, que não terá perdão nem nesta, nem na vida eterna. A cada ataque do demônio, João Maria se confiava aos seus anjos de devoção, rezava e todas as manifestações do demônio cessavam e a casa voltava à paz e ao silêncio. Outra vez, uma senhora foi confessar-se com ele. Ela achava que estava muito doente e tinha ido até uma bruxa para lhe pedir uma poção que a curasse. Antes de entrar na igreja, escondeu a poção num arbusto. No fim da confissão da mulher, São João Maria lhe disse: filha, não me falaste da poção que escondeste nos arbustos. Ela entendeu então a gravidade do seu pecado, pediu perdão e logo depois desfez-se da poção maligna. Este era o confessionário de São João Maria Vianney, que se conserva ainda hoje intacto na igreja de Ar. Foi aí que milhares de almas foram resgatadas da escravidão do pecado e de Satanás e reconduzidas a Deus. A fé de São João Maria em Deus e em Nossa Senhora era imensa, e Deus recompensava a sua fé, fazendo por ele milagres semelhantes aos da Bíblia. Houve vezes em que a farinha de trigo não era suficiente para alimentar todas as crianças da escola da Providence. Os seus colaboradores foram referir isso a São João Maria. Ele os tranquilizou, mandou que rezassem confiando na proteção de Nossa Senhora e voltassem à escola para fazer a comida com a farinha que lá tinham. Quando lá chegaram e se puseram a cozinhar, todos notaram que a farinha se multiplicava por milagre, de modo que todos comeram e até se saciaram. Isso ocorreu mais de uma vez em Ar. Quanto mais São João Maria ardia em amor a Deus, mais por ele era amado e favorecido com graças extraordinárias.
Teve muitas aparições de São João Batista, de quem era também muito devoto. Também teve muitas aparições da Mãe de Deus, como há pouco foi dito, sendo inclusive testemunhas dessas aparições algumas pessoas de Ar, que chegaram a ver a Virgem Maria conversando com ele. Uma dessas pessoas foi a senhora Devrier. Numa das aparições, de 8 de maio de 1840, da Mãe de Deus ao cura d'Ars, a senhora Devrier, sacristã, havia ido procurar São João Maria em sua casa. Como ninguém surgia na porta, entrou na sala e ouviu vozes no corredor. Ao se aproximar mais, ouviu o santo dentro do seu quarto falando com uma pessoa. Ele dizia: bondosa e eterna Mãe, peço-vos pela conversão dos pecadores, pela consolação dos aflitos, pelo alívio dos enfermos, especialmente de uma senhora que há muito tempo sofre, que se recomendou às minhas orações e que pede ou ser curada ou então morrer. A senhora respondeu: ela melhorará, porém mais adiante. A senhora Devrier sabia que ela mesma era a pessoa que sofria com câncer há muito tempo e por quem o santo estava pedindo naquele momento. Resolveu abrir a porta e viu então uma dama lindíssima que estava à frente de São João Maria, flutuando mais ou menos a meio metro do chão. Ela reconheceu a Virgem Maria e, em lágrimas, pediu-lhe que a levasse consigo para o céu. A senhora respondeu que ela sempre seria sua filha querida e que ela sempre estaria ao seu lado, mas teria que esperar. E a Mãe de Deus desapareceu. João Maria estava estático perto da sua escrivaninha, sem se mover. A senhora Devrier precipitou-se para ele, contando que ela também tinha visto a Santíssima Virgem Maria. Voltando a si, ele disse a ela que tinha ouvido tudo que ela e Nossa Senhora conversaram e pediu-lhe que não contasse nada que havia se passado ali a ninguém. Depois da morte de João Maria Vianney, desobrigada de manter o segredo, ela contou a todos o acontecido naquele dia, o que aumentou ainda mais a veneração que o povo já tinha em vida por João Maria. 3 meses depois daquela aparição, na festa da Assunção de 1840, a senhora Devrier foi curada completamente do câncer por Nossa Senhora. Como as peregrinações e a fama de santidade de João Maria Vianney cresciam dia após dia, começaram a ser vendidas em Ar as primeiras representações dele, com cenas ilustradas de seu prodigioso trabalho de conversão das almas. Também os seus sermões foram compilados e publicados em diversos livros que em pouco tempo se esgotaram em toda a França. O escultor Cabuchet, o mesmo que fez a imagem do interior da Basílica Superior de Lourdes, fez o busto de cera de João Maria, enquanto ele pregava um dia no púlpito, sem que pudesse notar isso, já que ele, por humildade, não concordara em posar para o escultor. Essa foi, portanto, a primeira imagem feita do Santo de Ar, enquanto ele ainda era vivo, e considerado um perfeito retrato de como era na realidade São João Maria Vianney. Enquanto isso, a igreja ficava cada vez mais abarrotada de fiéis da França e até de fora dela. Por volta de 1858, a saúde de João Maria Vianney piora consideravelmente. Ele tentara deixar Ar algum tempo para descansar, mas o povo deteve no caminho e ele teve que voltar para trás. No dia 4 de agosto de 1859, após um longo período de doença, depois de receber o viático, João Maria Vianney morria em Ar aos 72 anos de idade. Sua morte foi tranquila e serena, sem combates nem ataques satânicos. Morreu santamente, assim como viveu.
Quando a notícia se espalhou, uma multidão enorme acorreu a Ar. Durante 48 horas, o povo desfilou ininterruptamente diante do corpo do servo de Deus. Todos queriam ver, tocar pela última vez o corpo daquele que o povo já chamava de o Santo Cura d'Ar. Seu corpo foi sepultado dentro da própria igreja de Ar, onde ele por mais de 41 anos trabalhou pela glória de Deus e a salvação das almas. Em maio de 1925, 67 anos depois de sua morte, uma grande multidão invadiu Ar para celebrar a festa da canonização de São João Maria Vianney, que o povo já venerava em vida e agora era conhecido em todo o mundo. Ar tornou-se rapidamente um dos grandes centros de peregrinação da França. No tempo em que São João Maria Vianney era vivo, ela já era extremamente pequena, a igreja de Ar era extremamente pequena para tanta gente que vinha todos os dias a ela. Por isso, São João Maria queria fazer uma igreja maior que comportasse a todos e que fosse dedicada a Santa Filomena, sua santa preferida. São João Maria tentou construí-la em vida, mas não conseguiu. Alguns anos depois da sua morte, junto à antiga igreja de Ar, conforme o desejo do santo, foi construída uma magnífica igreja dedicada a Santa Filomena, hoje conhecida como a Basílica de Santa Filomena e de São João Maria Vianney, o Cura d'Ar. Até hoje, depois de rezarem na antiga igreja, é aqui que os peregrinos vêm para agradecerem e louvarem a Deus, a Virgem Maria e a Santa Filomena, aos quais São João Maria Vianney tanto amou. Belo altar lateral desta igreja, os peregrinos podem contemplar, maravilhados, numa urna de cristal, o corpo milagrosamente preservado da corrupção de São João Maria Vianney. O corpo de São João Maria Vianney foi desenterrado para a beatificação e encontrado milagrosamente incorrupto em 1905 e desde então foi colocado permanentemente nesta basílica. É aqui que os peregrinos do mundo inteiro vêm para glorificar aquele que tanto sofreu e se sacrificou para tornar a Deus mais conhecido e amado e para resgatar as almas para Ele. João Maria Vianney, enfim, triunfou no céu
e na terra. Em 1931, foi erigida uma capela para a veneração do coração incorrupto de São João Maria Vianney, que tanto amou a Deus e as almas, diante do qual os peregrinos vêm aprender o modo perfeito de se amar a Deus e a Virgem Maria. Atualmente, o Santuário de Ar recebe cerca de 450 mil peregrinos todos os anos. Em Ar, além da Basílica de Santa Filomena e São João Maria Vianney, os peregrinos também podem visitar a casa de São João Vianney, onde ele tinha a maioria das aparições de Nossa Senhora, onde ele rezava durante a noite e onde também sofria os ataques do demônio. Casa totalmente preservada com os móveis da época e os livros de São João Maria Vianney. A casa está exatamente como no tempo em que nela ele morou. Esta casa é uma verdadeira escola para os peregrinos da virtude da pobreza, da virtude da fé e da santidade, vividas por São João Maria Vianney. Ao lado desta casa também se encontra um museu que guarda preciosas recordações de sua vida e fotos relacionadas a ele. Bem perto da Basílica de Santa Filomena também se encontra o Museu de Cera, com peças em tamanho natural retratando diversas cenas da vida de São João Maria Vianney. Os peregrinos também podem visitar a nova igreja de Notre-Dame de la Miséricorde, igreja inaugurada um século depois da morte do Santo de Ars, que atravessa todo o subsolo da Basílica de Santa Filomena e São João Maria. Aqui, os peregrinos têm um encontro profundo com a Mãe de Deus, refúgio dos pecadores, como sempre a chamava São João Maria Vianney. À imitação de São João Maria Vianney, muitos peregrinos caminham pelas ruas da cidade santuário, rezando e meditando o Santo Rosário. Em Dardilly, os peregrinos podem visitar a igreja e ver a pia batismal onde São João Maria foi batizado poucos dias depois de seu nascimento. Também podem visitar a casa natal de São João Vianney, totalmente preservada, como nos tempos em que ele e sua família viveram aqui, quando então começou a sua grande jornada espiritual rumo à santidade, iniciada pela escola de oração diária do Santo Rosário, com seu pai, sua mãe e seus irmãos, todas as noites. Nas aparições de Jacareí, São João Maria Vianney nos deu importantes mensagens sobre o valor da oração, da penitência, do desprezo às coisas do mundo e de vivermos constantemente voltados para as coisas celestes. Vamos ouvi-lo.
Amados irmãos meus, eu, João Maria Vianney, venho a vós hoje com o meu coração cheio de graças e bênçãos para derramar sobre vós. Vós sabeis que eu amei muito o Senhor, que amei muito a Maria Santíssima e também amei muito as almas que tão preciosas e caras são para todos eles. Sobre essa terra, nada é mais importante do que salvar a nossa pobre alma e chegar até o céu. Ilusões passageiras e tentações enganadoras são os apegos, as riquezas e as vanglórias deste mundo. Ai da alma que desprezar o amor de Deus, que descuidar de sua salvação para viver unicamente para conquistar as coisas vãs, as riquezas e as honras desta terra, porque na hora de sua morte, a sua aflição, o seu desespero por ver que tornou inútil toda a sua existência será imenso, pois a palavra de nosso Senhor jamais passará, e nela ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Verdadeiramente, de nada adianta o homem ser cortejado, ser um grande milionário, possuir todos os bens, ter todos os títulos honrosos da face da terra, se não tem amor a Deus, se não tem amor ao próximo e à salvação das almas, se não possui as virtudes, se não sabe o que é pobreza, o que é castidade, o que é obediência ao Senhor, o que é humildade, o que é o amor. De nada adianta conseguir todas as honras e bens da terra. O filho das trevas vive unicamente para as coisas vãs. O filho da luz vive unicamente para as coisas santas, para as coisas celestes. Na alma que ama verdadeiramente o Senhor, reconhece-se o amor verdadeiro, reconhece-se o amor à luz, reconhece-se o amor a Deus, reconhece-se que veio da luz, que ama a luz e por isso procura estar sempre na luz. No filho das trevas, reconhece-se o amor ao pecado, o amor às coisas vãs, o amor ao mal e à própria corrupção. Por isso, ele não se aproxima da luz, para que ao lhe ser tocado, iluminado por ela, suas obras más não sejam descobertas. Por isso, convido-vos a viver de sempre na luz do Senhor, de modo que toda a vossa vida seja uma luz refulgente e esplendorosa, que possa iluminar os corações que ainda estão nas trevas, para que eles, vendo a luz, caminhem na direção da luz. Vivei na luz do Senhor, procurando cada dia mais viver unidos a Ele pela oração profunda, pela união da vossa alma e do vosso coração com Ele, pela conformação da vossa vontade, dos vossos desejos e sentimentos com a vontade e os desejos do Senhor, de modo que em vós a vontade de Deus seja a única luz que vos alumia e que vos conduz. Vivei na luz do Senhor constantemente em oração, fazendo penitência dos vossos pecados e procurando todos os dias vencer os vossos defeitos, e assim melhorardes como pessoas e como cristãos que sois, de modo que na vossa vida todos possam ver a presença da graça de Deus, do amor de Deus, possam admirar a perfeição e a beleza de Deus, possam glorificar o seu nome, glorificar quão justa, perfeita e santa é a sua lei de amor e a sua vontade, e assim todos queiram também por vós caminhar na luz do Senhor. Caminhai na luz do Senhor, procurando sempre mais doar-vos a sua vontade, ao seu plano de salvação, e avançando sempre mais com maior generosidade no caminho da vossa entrega total ao Senhor, de modo que sejais verdadeiros servos dele, verdadeiros filhos seus que cuidam de sua vinha, ou seja,
das vossas próprias almas e das almas dos vossos irmãos, de forma que vós, um dia, possais ser chamados por Ele de verdadeiros filhos e assim possais receber a recompensa eterna que Ele vos prepara no céu. Se caminhardes na luz do Senhor, dareis frutos de salvação 100 por 1, e em vossa vida se verá a verdadeira e maravilhosa graça do Senhor, operando toda sorte de prodígios que glorificarão o nome dEle e que farão resplandecer sobre vós, sobre o mundo inteiro, o fulgor de sua graça salvadora. Caminhai na luz do Senhor a cada dia, fazendo com que cada vez mais os corações se abram para o seu amor, para a sua verdade, para a salvação. Derramai o bálsamo do verdadeiro amor, da graça de Deus em tantas feridas abertas, em tantos corações, para fechá-las e para fazer com que todos gozem de perfeita saúde espiritual. Levai o amor do Senhor e da Virgem Santíssima, levai a sua graça, a luz da verdade, para todos os corações que ainda estão debaixo do jugo de Satanás, na mentira, na ilusão das coisas vãs deste mundo, no pecado, na morte, na violência e no mal. Assim, verdadeiramente caminhareis na luz, vivereis na luz e fareis com que todos também caminhem e vivam nela, de modo que sejais reconhecidos todos como verdadeiros filhos da luz. Eu estou convosco em todos os momentos e nunca vos deixo. Se vós não me deixardes, nunca vos deixarei. Se não me virardes as costas e não me fechardes os vossos corações, não fecharei o meu para vós. Enquanto ainda é dia, trabalhai, meus irmãos, porque a noite vem depressa. A vida passa como um dia que se acaba e logo vem a noite da eternidade, que não terá mais aurora. Por isso, trabalhai depressa. Ajudai os sacratíssimos corações nessas aparições de Jacareí a fazerem a palavra deles chegar a todos os corações, para que todos se convertam e todos caminhem na luz, sejam salvos pela luz. A todos, neste instante, generosamente abençoo com amor neste lugar sagrado. Os caminhos de Deus são realmente insondáveis e admiráveis. Ao invés de escolher uma grande personalidade ou um douto na sabedoria terrena para realizar a sua obra salvadora em Ar, o Senhor escolheu um pobre camponês que não conseguia aprender e guardar as lições que ouvia, mas que tinha um amor ardente e sólidas virtudes na alma para realizar suas maiores maravilhas de graça e conversão no meio dos homens no século XIX. São João Maria Vianney foi um menino santo, foi ardente no amor e na devoção para com a Virgem Maria na sua infância. Foi um jovem santo, puro de coração e devotíssimo propagador do Santo Rosário aos seus companheiros de pastoreio. Foi um verdadeiro religioso consagrado a Deus, vivendo o sentido total desta consagração na vida de longas horas de oração diária, nas penitências austeras, na mortificação, na renúncia de si mesmo, no gosto pelas coisas divinas, na fuga das coisas do mundo e na doação perfeita a Deus e a salvação das almas. Foi forte na dor, na perseguição, perseverante na obediência a Deus, corajoso no sacrifício de si mesmo, incondicional no seu amor a Deus e a sua Mãe Santíssima. Como uma vela que se queima, ele se consumiu até o fim no serviço de Deus
e na salvação das almas. A vida de São João Maria Vianney é um farol luminoso que ilumina também os homens do nosso tempo, tão ou mais decaídos nas trevas do pecado que aqueles do seu tempo e tão necessitados de conversão e da verdadeira paz. É uma estrada certa e segura para o céu, para todos aqueles que querem, como ele, fazer a vontade divina, agradar ao Senhor e chegarem um dia até ele e sua Mãe Santíssima. A vida de João Maria Vianney é um eco vibrante e perene do convite e do mandato dado a nós há 2000 anos por nosso Senhor Jesus. Sede santos.